Diretamente dos estúdios da RVC Internacional, no Campus Dutra da Fundação Universitária Vida Cristã, na cidade de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo. Estamos iniciando mais um programa A Verdade em Destaque. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e no programa de hoje terá como tema novos rumos para a cidade de Pindamonhangaba e a grande região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com a apresentação e a presença do arquiteto Jorge Samaá e presidente da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba. Jorge Samaá, é uma honra recebê-lo aos nossos estúdios, é uma grata satisfação, seja bem-vindo e obrigado pela tua presença. Sou eu que agradeço, Luiz Otávio, uma grande honra para mim, para a Associação Comercial que eu represento, todos os empresários da cidade estão aqui junto comigo nesse momento e eu fico agradecido, um prazer enorme estar conversando aqui com você e com toda essa equipe simpática aqui da RVC Internacional. Obrigado, Jorge. Te trouxemos aqui porque você tem se destacado como arquiteto na cidade e principalmente na liderança da CIP. E nós sabemos que por detrás de tudo isso existe uma bagagem no sentido do conhecimento, uma experiência vivida. E para quem não sabe, os nossos internautas, né, os nossos telespectadores, o Jorge Samaá, ele exerceu a sua profissão, praticamente ele exerceu primeiramente a sua profissão fora do país, na Europa. Nós queríamos que você falasse um pouquinho dessa experiência, né? Sair daqui formado, recém-formado, ir para a Europa. Muito legal, muito legal. Foi assim uma época que a maioria dos brasileiros que se aventuravam a sair do Brasil só conseguiam subemprego. Eu tenho um amigo meu que até hoje mora na França, na época ele já era engenheiro eletrônico, ele estava trabalhando lavando prato lá. E isso era muito comum. E quando eu fui, eu ganhei de presente uma passagem para a Europa, eu fui para passear. Eu não tinha a menor intenção de migrar, porque turismo, porque eu tinha recurso para ficar 3 meses passeando, e eu fui para ficar 3 meses. Só que lá eu tive a felicidade de conseguir, assim, fui convidado para trabalhar na minha profissão, dentro da minha profissão como arquiteto. E a pessoa até se esforçou muito para me convencer, sabe? Modéstia à parte, eu não queria ficar e a pessoa foi me provocando, me puxando, até que eu fiquei. Eu fui para ficar 3 meses, fiquei 10 anos. 10 anos? É um passeio longo. De turista? Turismo. Passou a ser o arquiteto. Arquiteto brasileiro na Europa. Com muitas obras realizadas, graças a Deus. A gente teve a oportunidade de trabalhar em vários segmentos, porque a Europa, a arquitetura é um pouquinho diferente da nossa. O Brasil, como é um país novo, você tem muitas construções novas. A Europa já está construída, então ele tem pouco espaço para você desbravar. Então você acaba tendo que trabalhar em construções novas, sim, mas dividir o seu tempo com restauro de edifício, com construções antigas que precisam ser recuperadas, restauradas, e também com muito trabalho de interior, trabalho de feiras, estandes, né? Exposições internacionais que você acaba também tendo a oportunidade de projetar, desenvolver os estandes comerciais. E, com certeza exige mais de um conhecimento de tecnologia, de uma visão mais moderna da arquitetura, para poder adequar a arquitetura que existe com o novo. Com certeza, com certeza. As exigências são todas maiores. O Brasil, há bem pouco tempo, que entrou num processo de modernização, inclusive, da tecnologia, de ferramentas para mão de obra. E quando eu cheguei lá, em 1987, já faz tempo, eu saí de uma situação completamente artesanal, do tijolinho por tijolinho. A gente não tinha nem bloco estrutural, né? Era assim uma coisa muito rudimentar a construção aqui no Brasil, e fui lá para um primeiro mundo com sistemas construtivos, com muita concorrência, com muita logística já envolvendo a produção arquitetônica, por causa da questão de tempo, da questão de espaço, de timing de todo o processo. Portanto, para você pegava uma loja para remodelar,
você tinha 2 dias para desmanchar uma e montar a outra. Era o fim de semana. A cobrança do tempo? O tempo é dinheiro, né? E aqui as coisas eram ainda mais tranquilas, né? Era mais assim naquele ritmo sossegado. E eu fui me adaptando, eu consegui aprender assim da maneira difícil, sabe? Eu tive que aprender sozinho. A única vantagem que eu tinha lá era a língua, porque eu não precisei aprender uma língua estrangeira. E muito pelo contrário, eu cheguei em Portugal, que foi o país que eu me estabeleci, num momento que o Brasil estava meio que na moda. Então as novelas, e as pessoas gostavam do sotaque brasileiro. Então isso abriu muita porta para mim, impressionante, mas... A receptividade foi... Muito. Os portugueses têm um carinho muito grande por nós, até hoje tem. Eles têm aquele sentimento de paternalista, eles conhecem a história, eles sabem que Portugal descobriu o Brasil, e eles todos estavam assim encantados com aquele sotaque brasileiro, né? Que eles falam que é português com açúcar. É a maneira nossa de falar. E isso abriu muitas portas. Mas eu aprendi da maneira dura e consegui ficar lá, trabalhar bastante como arquiteto. Você acredita que aquela criatividade que o brasileiro tem facilitou no teu aprendizado, no teu contato lá e tipo assim, isso te rendeu mais tempo? Porque isso é um comentário internacional, que o brasileiro tem esse empreendedorismo nele, nato, a criatividade. Sim, tem toda a razão. E também esse jeito brincalhão que nós temos, né? Porque os europeus, são mais sérios, acabam ficando mais engessados. E até tem uma coisa que eu vou confessar para você, a ignorância é atrevida. Porque lá eu comecei a frequentar gabinete de ministro. E eu não fazia ideia que aquele cara era o ministro. O cara já tinha aparecido na televisão milhões de vezes, mas para mim era mais um ilustre desconhecido. E eu tratava o ministro da mesma maneira que eu trato todos os meus amigos, na brincadeira, naquela, né, jovialidade. E isso também encantava, porque as pessoas falavam, pô, mas o cara é íntimo do ministro. Então isso também abriu muitas portas. Mas não tenha dúvida, o meu trabalho, principalmente trabalho de arquiteto, que exige muita criatividade, não tenha dúvida que ajudou muito o fato de ser brasileiro e de a gente saber encontrar um jeitinho, essa maneira tupiniquim de criar. De criatividade, né? Samar, fora isso, assim, que você deslumbrou com essa experiência sua internacional, assim, que acabou trazendo, que aí depois nós vamos falar, num outro bloco, a experiência trazida para o Brasil, né? Que mais coisas, assim, você agregou dessa experiência internacional, viagens, conhecendo outras arquiteturas, outros contatos? Olha, foi toda essa maneira de trabalhar, de relacionar com as pessoas. Dentro do meu quadrado, que era arquitetura, eu tive a oportunidade de executar obras em vários países da Europa, né? Eu estava estabelecido em Portugal, mas a empresa que eu trabalhava tinha contratos com a Alemanha, com a França, com a Espanha. Eu cheguei aí 4 vezes para a África fazer obras lá em Angola, e isso aí me colocou assim numa situação de conseguir resolver as coisas e tirar as coisas da frente. Visualizar primeiro o mundo e de repente lá na África e a necessidade da África com a necessidade da Europa. Isso. Essa diversidade de... Exato, diversidade e de tirar as coisas da frente, de resolver. Porque eu já fui sozinho para a Europa e lá eu precisei contar comigo, era Deus e eu. E depois de lá eu tive um contrato para a África. E na África, assim, eu tive problemas, em várias obras minhas eu tinha problemas, assim, por exemplo, problemas de desalfandegar material, de tirar material de conseguir o material que eu tinha exportado para trabalhar, assim, problemas muito complexos, e isso me deu um jogo de cintura bem legal. Eu consegui resolver tudo, não deixei ninguém em maus lençóis. Que bom. Essa experiência assim, que você adquiriu internacionalmente, com certeza é uma das bagagens que você tem agregado dentro da nossa cidade e região e da nossa querida CIP, né? E me contava também da tua experiência, você foi lá jovem,
novo, recém-formado, e de repente voltou casado, com filhos, né? Uma nova direção, uma nova visão, né? Quer dizer, mudanças grandes, que só você fez um plano, mas Deus fez outro plano para a tua vida, né? E o dele vigorou. O dele vigorou, e a gente não é dono do nosso destino, né? E eu acho que assim, é preciso saber dançar conforme a música, e eu consegui isso, sabe? Eu me adaptei muito bem em todos os lugares que eu fui, com todos os contextos diferentes, e isso fez a diferença. Você acabou sendo o nosso embaixador fora do país, na Europa, né? E representando, e nós nos alegramos com isso. Samar, mas trazendo um pouquinho agora para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, Pindamonhangaba, voltando o arquiteto com a experiência de 10 anos e volta ao Brasil, a essa região do Vale do Paraíba, né? Hoje a grande metropolitana região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, mas naquele momento, qual foi as dificuldades de voltar, ou qual a visão, ou qual a facilidade por causa da visão e experiência anterior? Olha, eu voltei com a bola cheia. Eu voltei para o Brasil, foi um desejo da minha esposa na época, ela que ficou encantada com o Brasil, e ela me convenceu a voltar, mas eu voltei com muita motivação, com muito entusiasmo e com um sentimento de gratidão muito grande com a minha cidade e com a minha família. Quando eu fui para a Europa, eu pensava pequeno, eu achava que eu não ia ser capaz, porque eu era formado aqui numa cidadezinha do interior, né? Sou formado pela Unital, e quando eu tive a oportunidade de medir o meu trabalho com outros profissionais lá formados em escolas europeias, eu vi que não ficou nada a desejar. Eu estava no mesmo nível que eles. Portanto, eu voltei com um sentimento de gratidão, e tudo que eu queria naquele momento era retomar minha vida em Pindamonhangaba e colaborar, devolver um pouco para a comunidade de tanto que me foi passado. Sentimento de retribuição daquilo que você recebeu. E compartilhar com todos, né? Tem acompanhado à distância ou ainda pelos elos de amizade? Sim, bastante, bastante. Tenho muitos amigos lá, tenho contato, ainda mais agora com a facilidade da internet. Tenho bastante amigo lá e sempre em comunicação. Que bom. Nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco, mas você que está nos assistindo, aguarde um pouquinho, nós voltamos já com Jorge Samar, presidente da CIP de Pindamonhangaba. Aguarde.